Buenas, então como sempre, deixa um like se quiser, se puder, se gostar, tá? Hoje eu vou direto ao assunto, não vou passar pelos links que a gente sempre discute aqui, porque eu quero otimizar ao máximo o tempo, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse indicador, RedK Momentum Bars, que foi pedido lá no nosso grupo do Facebook para traduzir do TradingView, né, para o Profit. Então a gente vai ter algumas coisas para falar, porque note que o indicador original ele é plotado no formato de barras, né, de candles, tá? Ou até de boxes, como você queira chamar. E a gente sabe que nativamente a gente não consegue fazer isso no Profit, então a gente vai ter que aplicar algumas gambiarras aí para tentar reproduzir este efeito, né? Mas a gente vai falando sobre isso no decorrer aí do nosso vídeo, né? Eu quero mostrar aqui na própria página do indicador no TradingView, o autor, né, descreveu como que é feita a construção do indicador e como que pode ser interpretado. Então o que eu fiz? Eu traduzi e resumi o que ele passa aqui, né, e no decorrer do vídeo a gente vai falando sobre o código e sobre a descrição que ele deu aqui no próprio indicador original, tá? Então tudo que eu falar aqui na verdade é simplesmente ali, né, a reprodução do que o próprio autor descreveu, né? O RedK, então, ele diz que esse indicador Momentum Bar, ele vai oferecer uma maneira diferente de visualizar momento. E o que é momento? Tá? Momento é uma taxa de aceleração do preço. Né? Então, é o quão rápido o preço está subindo ou descendo. Tá? Essa é a definição técnica de momento dentro do contexto de mercado financeiro, claro, né? E ele diz que o indicador vai usar alguns conceitos simples para fornecer uma perspectiva diferente sobre como a gente lê essas mudanças de momento, né? E aí aplicar, incorporar no seu modelo de operação. Ele diz que é inspirado no indicador chamado Elders Impulse System, tá? E evoluiu para incluir alguns outros conceitos para se tornar mais fácil de ler. Tá? Ele diz que o conceito base do indicador vai utilizar 3 linhas de médias, né, de médias móveis. A primeira linha, então vamos colocar aqui, ó, é uma média rápida. Essa linha vai atuar como uma linha de rastreamento de preço. Tá? Para isso, ela vai usar justamente período curto, né? Porque a gente sabe, quanto menor o período de uma média, mais próxima ela vai estar, né, deste preço, no caso aqui do preço de fechamento. Então, por isso, essa média, essa linha principal, a gente vai dizer que ela vai ser uma linha de rastreamento de preço. Né? Deixa eu só tirar aqui para a gente ver. Né? Então, aqui a gente tem a nossa linha rápida. A nossa segunda linha, o nosso segundo componente, tá? Ele diz que é uma linha ligeiramente mais lenta, né? Então eu chamei ela aqui de lenta, apesar de que você vê que é pouca coisa, né, em relação à média rápida, né, e ele diz que ele recomenda usar de 2 a 3 períodos de comprimento mais longo, né, e ela usa o preço de abertura como padrão, tá? Então ela usa o preço open aqui como padrão. Isso ele diz porque funciona melhor para identificar quando o preço de fechamento começa a se mover mais rápido do que o preço de abertura. Então as barras fecham acima da abertura, com maior frequência. Então, por isso ele diz que essa linha age como uma linha de sinal. Né? E vai ter um cálculo adicional de atraso, que a gente vai olhar aqui, tá? Que eu não vou explicar exatamente agora, né? Quando a gente chegar a gente fala sobre ele, mas eu já preciso, né, levantar o ponto que esse cálculo de atraso adicional, né, tem o intuito de ampliar o deslocamento relativo entre esses dois componentes, para gerar um resultado mais significativo visualmente falando no resultado final. Tá? E um ponto importante a ser feito é que no código original ele usa como cálculo dessas médias um cálculo de média que ele chama de lazy line. Lazy lines. Tá? No indicador original, ele te dá a possibilidade de escolher qual tipo de cálculo de média, né? Seja aritmética, exponencial, ponderada. Tá? Eu forcei a média exponencial porque aí entra, né, o que a gente já sempre fala aqui sobre ter que abrir mão de algumas funcionalidades em detrimento da performance, né? Porque você pode até aplicar o código original onde ele faz esse cálculo de lazy line, mas
adicionaria um outro nível de complexidade no código que a gente sabe que o Profit tende a sofrer, né? Então, claro, estou no mercado fechado agora, ele não sofre tanto, mas no mercado aberto, onde ele tem que reexecutar esse código a cada variação de tick, né, a cada variação de preço, ele precisa reexecutar esse código inteiro, ele sofre. Então, por isso eu estou forçando uma média móvel exponencial, mas justamente a ideia é que você possa customizar da forma que você achar melhor para os seus estudos. Então, né, desde que você mantenha a consistência. Então, se eu estou usando média exponencial na rápida, eu vou usar na lenta. Se você quer alterar para média aritmética, se você mudar na rápida, mude na lenta também, para manter justamente essa consistência, tá? A terceira linha, então deixa eu apagar aqui. A terceira linha é uma média muito mais lenta, então perceba aqui 24 períodos, né? Ele diz de 4, 5 até 6 vezes maior que o valor da rápida, né? Então este valor fica a seu critério, né? E ela age como uma linha base. Então ele diz que quando nós estamos acima desta linha, a gente deve favorecer posições de compra, né? Ele diz que a gente está em território de touros, né? O bull market, né? Quando a gente está abaixo dessa linha, a gente deve favorecer as posições de venda, né? Então a gente estaria no território dos ursos, né? O bear market, né? Então ele diz que ajuste para você ajustar essa linha para se adequar com o seu estilo e prazo de negociação. Então, né, a periodicidade do gráfico que você vai estudar, né, você pode customizar o seu indicador usando este componente. Esses dois componentes de periodicidade da rápida e lenta é recomendável que se mantenham constantes, né? E caso você queira alterar para se adequar com o seu modelo operacional e com a periodicidade que você opera, é este componente que você deve aplicar. Outro ponto que ele faz é que este cálculo especificamente ele força o uso da média ponderada e ele diz que tem uma boa razão para isso, tá? Só que ele não explica exatamente o porquê, né? Eu tenho um vídeo sobre médias móveis, tá? Guia de médias móveis, onde eu falo sobre as diferenças entre uma média ponderada, uma exponencial, uma aritmética, e porque a gente vai perceber que todas essas médias possuem algum nível de ponderação. A diferença é qual entre elas, né? E qual é o resultado que isso se demonstra na prática. Então, eu não vou ficar discutindo isso nesse vídeo. Caso você queira entender um pouquinho, eu recomendo assistir lá aquele guia. Eu vou deixar aí o card para você acessar. Tá? Então, esses são os três componentes, né? A rápida, a lenta e o nosso filtro, para fazer os nossos cálculos. Então, perceba que aqui, agora, a gente tem você começa a perceber, você fala, bom, isso aqui está me lembrando, né, um indicador de MACD, né, onde a gente fala rápida, a gente tem a média rápida e a média lenta, né? A diferença justamente para esse indicador é que a gente tem essa terceira média filtro, né? E quando no MACD a gente estudava a diferença, né, que o MACD é a diferença entre duas médias móveis, né? A gente fazia esse estudo entre a rápida e a lenta. Neste componente, neste caso, a gente vai fazer, né, a rápida, a gente vai fazer da rápida da filtro e a lenta da filtro. Então, note que são essas médias, né, em relação a essa média de filtro. E aí, na média lenta, a gente aplica o componente de delay e de suavização, né, com uma média ponderada que ele também recomenda, né? Note que a gente aplica então no componente lenta, né, de 3 períodos, também um valor constante, então a gente recomenda não alterar, né? Mas claro, você pode para ver o que funciona melhor, tá? Que a gente aplica então, né? Eu coloquei aqui linha sinal, isso aqui na linha sinal, né? Mais o nosso delay. Então, agora, a ideia é, se a gente pensar no MACD, o que o MACD faz? Ele estuda a diferença das médias, né, e plota um histograma para demonstrar essa diferença, um histograma em relação a zero. A diferença para esse indicador é que este componente histograma, né, ele não vai ser em relação a zero, ele vai ser em relação à linha de filtro, que é o que dá essa percepção, né, de candles, né, que elas estão flutuando acima de zero, né? Você vê aqui que elas estão flutuando acima de zero. No histograma, isso aqui seria uma barra inteira, né?
Perdão, no MACD, né? No MACD isso aqui seria uma barra inteira, né? Então, essa é a diferença desse indicador para o MACD, né? Esse terceiro componente de filtro, tá? Agora, como que a gente reproduz esse efeito, né, de barra no Profit, que a gente sabe que a gente só pode plotar histograma. E o que é um histograma? Se a gente pensar um histograma, ele vai ter sempre uma plotagem em relação a zero. Então, portanto, se eu plotar um histograma de valor 10, né, no Profit, o que ele vai fazer? Ele vai plotar um valor que vai de 0 até 10, né, uma barra que vai de 0 até 10. Se eu plotar um valor menos 10, o que ele vai fazer? Plotar um valor que vai de 0 até menos 10. E se eu quiser plotar, então, um valor que vai de 10 até 5, por exemplo, né? Que iria de 10 até 5. Como é que eu faço isso? A gente sabe que a gente não consegue nativamente no Profit. No TradingView, você literalmente tem uma função onde você define valores de um candle, onde você pode definir um valor de abertura, fechamento, máxima e mínima, né, o HLC, né, e ele plota o formato de uma barra. A gente não tem isso no Profit, então o que a gente faz é essencialmente criar uma gambiarra onde eu ploto o meu histograma de 10, porém, sobreposto, eu ploto um segundo histograma com valor de 5. A diferença aqui, né? Então, tem o meu histograma de 5 e meu histograma de 10. O truque ou a gambiarra aqui é que esta cor deste meu histograma menor bata com a cor do fundo do gráfico. Uma vez que essa cor corresponde à cor do fundo do gráfico, o resultado final, né, é que visualmente eu só consigo ver a barra que eu quero, o espaçamento que eu quero, o valor que eu quero. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Plotando esses valores, tá? Onde essencialmente aqui embaixo que eu tenho é uma segundo histograma com a mesma cor do gráfico. E eu posso demonstrar isso porque nesses três constantes que a gente declarou aqui é onde você vai fazer essa customização. Então note que a cor de fundo está customizada na cor de creme, que é a cor do meu gráfico. Se eu alterar isso aqui, por exemplo, para azul, note o que acontece. Veja que nada mais é do que uma plotagem sobreposta, né, do meu gráfico. Então, por exemplo, se eu uso um gráfico preto, vamos supor preto. Então eu tenho aqui uma plotagem em preto. O que eu teria? Configuração do meu gráfico para preto, né? Então nada mais é do que uma gambiarra, onde eu escondo esta segunda plotagem, né, e o que eu acabo visualizando é apenas, né, o espaçamento que eu estou interessado. Tá? Então vamos voltar aqui para creme, só para ficar mais fácil de visualizar. Né? Então perceba que você vai customizar isso de acordo com o seu gráfico, né, usando essas constantes aqui. E aí eu tenho uma customização da cor de alta e da cor de baixa, né, verde e vermelho aqui no caso, e você faz aí para se adequar com o que você acha melhor aí no seu gráfico. Então, voltando agora aqui no indicador original, a gente pode falar um pouquinho sobre como interpretar, porque eu quero usar os próprios estudos que ele já selecionou aqui, né, para a gente entender. Ele diz que, de uma forma geral, né, a gente pode dizer que esse indicador ele trabalha de forma similar com o MACD, que é o que a gente conversou, né? Ambos são osciladores centrados, né? Porém a diferença é que o nosso indicador aqui, o do RedK, usa 3 médias em vez de 2. O que ele diz que é o comprimento dessas barras refletem a distância entre a média principal e a média sinal, só que plotadas em relação àquela média filtro, né? Que foi o que a gente conversou. Então, isso significa que o comprimento da barra representa o momento relativo entre as duas médias. E essas barras vão ser coloridas de forma que reflita o aumento ou a diminuição deste valor. Então, se a média principal estiver abaixo da média sinal, a barra é vermelha. Quando a média principal está acima da média sinal, a barra é verde.
Ele usa um terceiro conceito que é a barra branca, que ele diz que geralmente aparece quando há uma mudança detectada de direção deste momento relativo, né? Note que eu não apliquei isso justamente por aquela conversa que a gente teve. A gente tem que, às vezes, abrir mão de algumas funcionalidades, principalmente quando a gente está traduzindo um código de uma outra plataforma para o Profit, pela questão de processamento, né, de sobrecarregar a performance do Profit. Então, observe aqui, né, que a ideia é observar, né, a divergência e convergência como o MACD faz, né? O MACD, traduzindo, é Moving Average, Convergence, Divergence, né? Então, é a convergência e divergência do preço em relação, né, ao indicador. Neste caso, a gente vai fazer a mesma coisa, né, porém desse estudo. E da forma que a gente faz ele diz que se as barras estão acima de 0, porém estão vermelhas ou caindo, né, note aqui, né, a divergência, né, aqui a consolidação do preço, né. Note aqui, quando as barras estão verdes, porém abaixo de 0, note aqui uma, né, divergência aqui, né. E o que isso demonstra aqui, ó, barras verdes, consolidação. O que ele demonstra com isso é que com essa visualização de convergência e divergência com preço, é aí que você pode expor a possibilidade de possíveis mudanças de tendência do preço, que é a ideia principal do indicador, tá? Então, é assim que você vai interpretá-lo, né? E só para a gente finalizar o nosso código, note que aqui eu tenho uma série de testes para determinar justamente essas colorações, né, e plotagens do meu indicador, tá? Eu vou deixar para você olhar com mais calma no seu tempo, mas basicamente o que a gente está observando primeiro, né, como a gente faz para determinar se um candle é de baixa ou de alta, né? A gente observa preço de fechamento em relação ao preço de abertura, né? Quem está acima e quem está abaixo, né? Num caso, a gente pinta de verde, no outro a gente pinta de vermelho, né? A mesma coisa que a gente faz aqui, porém a gente está observando as duas linhas que a gente conversou, a linha principal e a linha sinal. E a diferença é que, né, eu não vou plotar um valor de máxima, um valor de abertura e um valor de fechamento. Eu vou plotar dois histogramas onde o maior, né, vai ter que estar no fundo, tá? Para a gente ter esse efeito, né? Porque o menor fique sobreposto aqui na frente e a gente colore ele da cor do fundo do gráfico, tá? Então por isso que eu chamei aqui de valor superior e valor inferior, né? Só para dar uma nomenclatura para a gente poder entender. Mas o que vai determinar, então, é como esses componentes se comportam, tá? Então você pode observar aqui na série de valores e, claro, como a gente conversou também, né, se eles estão abaixo ou acima de 0, né? E aí eu faço essas plotagens e determino a coloração também, baseando-se, né, nesses grupos de condições, né? A gente tem, né, eu vou chamar barra de alta e de baixa, mas na verdade não é, né? Acima de 0 ou abaixo de 0, né? E aí essas combinações de circunstâncias é o que vão definindo aí a nossa coloração, tá? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Vou deixar o código aí para você customizar e alterar da forma que você achar necessário. Caso tenha aí ideias aí como melhorar, né, deixa aí que a gente tenta fazer para os próximos vídeos. Legal? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.